Pronto, agora sim. Então, bora lá. O tema da nossa live de hoje é as 4 conversas em inglês que decidem sua carreira na gringa. Então, hoje a conversa que eu vou ter é um pouco mais intimista para quem já está trabalhando na gringa ou para quem já está com um passinho em processo seletivo já ali, reta final, ou para você que tem pretensão de trabalhar para fora, ganhar em dólar e ainda não sabe como que seria um pós-entrevista. Porque eu falo bastante aqui no meu LinkedIn, eu bato bastante na mesma tecla da performance em entrevistas. A gente fala bastante sobre isso aqui. Mas e o pós? Como que funciona o pós-entrevista? Né? Isso é um ponto importante. Como que vai ser o meu dia a dia como desenvolvedor, atuando na área da tecnologia? Como que vai ser ali a minha performance? O que que eu tenho que mostrar, o que que eu não tenho? Quais são os tipos de reuniões que eu vou enfrentar ou não vou enfrentar? Enfim, então essa é a ideia da nossa live de hoje. Lembrando que essas lives, elas acontecem basicamente quinzenalmente. Eu trago aqui algum conteúdo bem interessante para vocês. Nesse mesmo horário, toda quinta, por volta da 1h da tarde. Então, salvem aí nas agendas. E tem duração média de uns 30 a 35 minutinhos. Algumas quando o tema é bem polêmico ou um tema mais específico, a gente prolonga um pouquinho, porque a ideia é que seja um conteúdo de valor, que vocês não apenas escutem, mas consigam aplicar no dia a dia de vocês, combinado? Então, quem for chegando aqui na nossa live, vai comentando, manda um hi, pode ir mandando as dúvidas também, que no finalzinho eu sempre trago, ou durante a nossa conversa eu vou trazendo as dúvidas de vocês pra cá, beleza? Então, bora lá, deixa eu compartilhar minha tela, que aí vocês vão acompanhando aí também o conteúdo, beleza? Então, as 4 conversas em inglês que decidem a sua carreira na gringa. Antes da gente começar, eu já trago uma pergunta de reflexão para vocês terem um minutinho aí de atenção e pensar, poxa, será que eu já passei por isso? Será que eu estou passando por isso? Será que eu vou passar por isso? Porque é algo muito usual, ainda mais falando aí de brasileiros que não tiveram oportunidade ainda de trabalhar num time gringo, com outras pessoas de diferentes culturas. Então a pergunta de reflexão é: quantos meses você passou se sentindo invisível no time, mesmo depois de passar na entrevista? Isso se aplica até para o mercado brasileiro, tá? Eu tô focando bastante aqui na gringa, porque eu sei que o meu público hoje almeja uma vaga internacional. Mas imagina o cenário que você está atuando aqui no Brasil também, e você quer uma promoção, quer crescer na empresa que você está atuando e tudo mais. E aí eu deixo essa pergunta para você refletir. Se quiser comentar aqui, compartilhar, é válido, que eu trago o cenário real de vocês para a nossa conversa. Quando eu falo se sentindo invisível no time, o que eu quero dizer com isso? É aquele momento em que você faz algumas reuniões, seja com time, stakeholder, com gestor, só que você não tem segurança de compartilhar as suas ideias, ou você sempre acha que o que você tem a dizer não é algo muito favorável ou algo inovador para falar, ou você sente que não é algo tão importante, ou você até gostaria de opinar, mas o inglês está te travando, você não consegue formular isso em inglês, ou simplesmente você está 100% confortável com a tua posição hoje. Fala, eu entro na reunião, mas o meu foco é fazer o que eu tenho que fazer, terminar o meu dia, desligar meu computador e dormir, tá entendendo? Então eu quero que você reflita em que momento você está na tua carreira com relação ao se mostrar positivamente, tá, gente? No sentido do time, de colaborar, de estar integrado com o teu time, seja no Brasil, seja internacionalmente. O que está te impedindo de gerar mais essa conexão, de mostrar posicionamento, de compartilhar os teus ideais, a tua opinião sobre tal tema? O seu chefe, ele vai te contradizer, ele não vai te ouvir. Tem esse lado também, às vezes você sente vontade de colaborar, mas falar, se eu falar isso, ele nem vai levar em consideração.
Ou se eu falar XYZ, ele vai achar que é isso, então é melhor eu ficar quieto, tá entendendo? Então, reflita sobre isso. Se vocês quiserem compartilhar, vão mandando aí nos comentários, que a gente vai discutir mais sobre isso no decorrer da nossa live. Baseado nisso, por que eu trago essa pergunta? Porque hoje a gente vai discutir esses quatro formatos de conversas que normalmente desenvolvedores, a galera da tecnologia vivencia aí no dia a dia como dev, tá? E aí, o que eu quero compartilhar com vocês? Primeiro, a gente vai entrar mais em detalhe o que é cada um, mas eu quero focar agora no momento em que você de fato se mostra, se posiciona dentro de cada um desses formatos. Então, o primeiro, que a gente chama ali de stand-up, ou usualmente conhecido como daily, né? O pessoal fala muito de daily. Ah, eu tenho daily, amanhã eu tenho daily, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, enfim. Ou stand-up, é a mesma coisa, tá? São aquelas reuniões em que 60 segundos que viram percepção de quem você é no time. É muito curto. É síncrono, ou seja, todo mundo tá ali ao vivo em tempo real. É diário e é falado, não é escrito, tá? É um ambiente ali que você vai estar realmente ao vivo com o teu time. O Slack é onde a sua reputação se constrói ou queima, sem você ver. E eu vou definir Slack daqui a pouco, cada um deles, para quem não tá entendendo, chegou agora e fala, nossa, mas o que é isso? São 4 reuniões, Respira. Respira, homem. One-on-one, como o próprio nome diz, é 1 a 1, ou seja, individualizado, tá? É a reunião mais subutilizada da carreira do dev brasileiro e eu vou explicar por quê. E a retro ali que eu deixei, ela normalmente é quinzenal, onde você sinaliza sênior ou some no fundo do Zoom. Fica ali, ó, quietinho, escondido, sem opinar muito. Baseado nessas 4 conversas, eu quero trazer a definição de cada uma para quem não está habituado com esses termos, tá? Então, o primeiro ali, que é o stand-up, dura em média de 15 a 30 minutos, como eu disse, pode ser daily, também definido como daily, é onde vai estar o time inteiro no Zoom, normalmente pela manhã. Cada um fala em média de 60 segundos o que fez ontem, o que vai fazer hoje, se tem blocker, ou algo bem sucinto, percebe que é algo muito direcionado, muito rápido. Até por um contexto histórico, né, como curiosidade eu trouxe aqui, o stand-up, que é de ficar em pé, de pé, enfim, vem nesse contexto histórico de ser uma conversa rápida. Então, quando as pessoas estão de pé, normalmente elas não vão prolongar uma conversa de 2 horas sem sentar. Então, por isso, a ideia do nome stand-up, para ser algo rápido, prático, objetivo, beleza? O Slack é o que a gente chama ali de mensageria corporativa. Isso varia de cada tipo de empresa, culturalmente, normas internas da empresa, enfim, mas só para contextualizar, para vocês compreenderem, é como se fosse o WhatsApp profissional. Então, são canais públicos onde tem aquelas threads, pode ter DM. Normalmente, a galera usa muito, esqueci o nome, o Discord, né? Tem o Discord ali que a galera usa muito, as empresas usam. Enfim, e mais de 70% das decisões em empresa internacional, elas acontecem aqui e não em reuniões ao vivo ali, síncronas, né? Então, o Slack é o momento em que você vai trabalhar bastante durante o teu dia a dia como desenvolvedor, trabalhando na gringa. É onde você, de fato, vai trocar várias informações e até mesmo decisões dentro do seu time. One-on-one, como eu havia dito, é aquela reunião única da semana onde o manager ele vai estar 100% focado em você, na sua carreira, no seu crescimento, e não é status de ticket aqui, tá, gente? Isso é um ponto importante que a gente vai falar mais pra frente. Aqui, qual que é o objetivo? Que você trabalhe especificamente você, sobre a sua carreira, sobre os seus desejos, almejos e etc. E a retro, que ela normalmente é quinzenal, é uma retrospectiva. O time inteiro discute o que funcionou nas 2 últimas semanas,
o que não funcionou, o que mudar. Então, isso daí é mais um ponto de alinhamento que o time faz quinzenalmente, beleza? Um ponto extremamente importante, galera, isso que eu tô falando aqui não se aplica para todas as empresas. Ai, Anca, eu vou entrar numa empresa americana, é assim? Vou entrar numa empresa europeia, é assim? Eu tô falando no contexto internacional usual. Pode ser que na empresa que você trabalhe, normalmente eles não vão utilizar a retrô, vai ter só o stand-up, as deles, ou enfim. Então tem uma variação, mas esse é no contexto internacional geral para vocês compreenderem. Entendido isso, agora a gente vai entrar um pouco mais a fundo do que é esperado que você fale, como que você deve performar em cada uma dessas 4 conversas, reuniões ou meios de comunicação que você vai ter na empresa internacional que você vai atuar. E por que eu quis trazer esse tema hoje? Porque eu sei que a maior dificuldade de vocês, inicial, é a entrevista de emprego, né? Então, Ianca, passar na entrevista é o maior desafio da maioria das pessoas. Mas aí tem uma questão que eu visualizo com uma certa frequência. Vocês conseguem passar na entrevista, mas depois, o pós-entrevista, ele fica muito mais confortável. E é aí que está a red flag. É aí que eu deixo um alerta gigantesco. Por quê? Mercado internacional não é igual ao mercado brasileiro. A gente já entendeu isso, eu já falei várias vezes disso aqui na minha rede. O que é importante a gente entender? Que a tua performance, o teu impacto, o resultado que você vai trazer trabalhando todos os dias fora é o que vai validar se você permanece naquele time, se você ganha uma promoção, se você sai de um cargo de sênior para tech lead ou de pleno para sênior, enfim, qualquer tipo de movimentação vai ser julgada através dessas 4 conversas aqui principais, que é o teu dia a dia como desenvolvedor, entende? Então, por isso que eu fiz aquela primeira pergunta reflexiva para vocês analisarem. Hoje, como que eu atuo, mesmo no mercado brasileiro? Eu faço meu trabalho aí, se tá bom, tá ótimo? Porque se for isso, e você tá buscando um trabalho internacional, eu sinto lhe dizer que não vai ser o suficiente. Para você crescer, para você alcançar o tão esperado cargo ou salário que vocês almejam, vocês precisam mostrar resultado diariamente. E quando eu falo resultado, não é só resolução de problemas, mas é posicionamento, é se posicionar, é dar a tua opinião, é sugerir uma mudança. E isso onde você vai fazer? Em uma dessas 4 conversas diariamente no teu time, beleza? Entendido isso, agora a gente vai falar o que é esperado fazer e o que não é esperado você fazer em cada cenário. Então, o stand-up matinal, que seria a daily, eu deixo até um formatinho aqui bem legal para vocês compreenderem com mais facilidade. Que seria o quê? Headline, what's next, what I need. Beleza? Estão acompanhando aí, né? Quem for chegando, vai mandando um hi só para eu saber quem está acompanhando aqui. Compartilhem as dificuldades, dúvidas de vocês que eu trago também para nossa conversa. Então, eu separei aqui em 2 etapas. A trava brasileira, ou seja, o que usualmente os brasileiros e até não brasileiros, tá? Cometem dentro de um time global e o frame que funciona. Trava brasileira no contexto da daily, naquela reunião diária ali de 15, 30 minutinhos. Empilhar tarefas técnicas em vez de priorizar impacto, esconder blockers, dificuldades, problemas por medo de parecer fraco e utilizar, olha só que legal, aqui é um contexto gramatical aplicado, né? O passado contínuo, I was working em vez de simple past, I shipped, I worked, I resolved. Porque aqui é onde você mostra insegurança ou também uma atividade não concluída. Então, se você fala aqui, eu fiz, eu entendo que você concluiu. Agora, eu estava trabalhando em XYZ. E aí, você trabalhou, terminou, finalizou? Não? Qual que é o rolê, tá entendendo? Então, isso é um ponto de atenção. O que funciona? Igual eu disse ali, o headline simples. Shipped X cut Y by Z%.
Picking up X today. One thing I need by EOD. End of the day. Então, aqui, resumidamente, o que a gente está expondo? O que você está trabalhando no dia de hoje, o que você precisa, até quando. Então, a gente estabelece um tempo aí. Não sei se vocês estão usualmente acostumados com essas terminologias. Então, por exemplo, EOD, End of the Day. É bem usual, tá? Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma live sobre isso. Comenta aqui se vocês têm interesse desses termos, desses acrônimos, dessas palavrinhas aí que é bem específica do dia a dia do dev. É legal vocês compreenderem também, porque vai ser muito usual. Então, no contexto de daily, a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Então, o que você vai fazer hoje, o que é próximo, né? A atividade está por vir, o que você precisa até quando? Ponto. É isso. Lembra que é aqueles 60 segundos, 90 segundos estratégicos. É aqui que você mostra autonomia e posicionamento. Fechou? E aí a gente passa para o Slack. Lembrando que o Slack é aquela comunicação assíncrona, ou seja, dentro de uma ferramenta, de uma plataforma, em que você vai normalmente digitar ali, não vai falar ao vivo com a pessoa, beleza? Então, trava brasileira, excesso de educação que vira insegurança. Sorry to bother you. Sorry, but I have a question. Hello, good morning, team. E aí, o que você precisa? O que você quer? Tá entendendo? E aí entra naquela mensagem sem contexto que força aquele ping-pong de 4 horas. Você manda um hello, good morning, e aí nem falaria esse good morning dependendo do contexto, porque lá não pode ser morning, pode ser afternoon já. E aí fica nesse ping-pong, ninguém resolve nada, fica aquela bagunça, isso daqui você não se posiciona nada. Não usa threads, que seria aquele contexto de... como que eu posso explicar pra você? É uma linha de raciocínio, né? Então você vai criando várias linhas dentro de um tópico central, por exemplo. E responder no canal principal. O frame que funciona, isso daqui é bem legal que eu quero trazer aqui hoje pra vocês. Deixa eu só beber uma aguinha aqui pra garganta, umedecer a garganta. Pronto, bora lá. Esse daqui, eu não sei se vocês conhecem esse termo, já ouviram falar, comenta aí para eu saber. Abrir com TLDR. Aí você deve estar perguntando que raio é TLDR, né? Too long didn't read. Antes de eu seguir, esse TLDR, ele é uma sigla que significa isso, né? Too long didn't read. Ou em português, long demais não li. E aí soa até um pouco estranho, né? Separar, nossa, longo demais não li. Enfim, eu sei, mas o uso ele é bem simples. É como se fosse um resuminho da ópera, de uma ou duas linhas que você coloca no topo da mensagem. Tá entendendo? Então, é um resuminho ali que você coloca no topo da mensagem antes de qualquer detalhe, antes de entrar mais a fundo e etc. É como se fosse um título de uma notícia, só para ficar mais claro aí para você. Então, a pessoa lê só o TLDR, ela já sabe o contexto da tua mensagem, ela já sabe ali o que se trata, do que vocês vão conversar. E se quiser entrar no detalhe, ela vai no escopo e lê todo o resto ali, beleza? Em time internacional, isso é muito padrão, tá? Então, mensagem longa sem TLDR no topo é mensagem que ninguém lê inteira, porque eles precisam desse contexto, tá? Então, uma aplicação, só para ficar bem clara essa parte, porque eu considero isso muito importante, tá? Então, eu imagino o cenário que eu falo assim, fulano, tô voltando agora do trabalho, peguei um trânsito horrível, essa é a mensagem central. Peguei um trânsito horrível, parei para abastecer, encontrei o Pedro no posto, a gente conversou um pouco, aí depois eu fui na casa da minha mãe, ele tava voltando da academia, enfim, eu vou chegar 1 hora atrasada para o nosso jantar. Pegou? Como que vai, essa mensagem toda, todo o escopo, o TLDR fica, vou chegar 1 hora atrasada para o jantar.
Deu para entender? E embaixo eu posso trazer o contexto, que aí é exatamente isso. Opa! Exatamente isso daqui que eu tô aplicando, ó. Contexto, question e timing. Então a gente abre com essas duas linhas direto para o objetivo, ou vocês podem colocar ali, ó, quick question on topic, e aí coloca o topic, tá? E depois entra uma estrutura bem simples e funcional, que é o quê? Contexto, question, timing. Context, question, timing. Que é justamente o contexto, a pergunta e até quando você precisa de uma resposta, até quando você precisa que a pessoa te retorne ali sobre aquele assunto ou resolva determinado assunto. E fecha com happy to discuss further, sem submissão e tudo mais. Opa, estão com problema no áudio? Sério, gente? Vocês estão brincando comigo? Pessoal do céu, vocês não estavam me ouvindo? Ah, socorro! Meu Deus! Não brinquem comigo! Sério mesmo? Não acredito. E agora, vocês estão me ouvindo? Ah, socorro! Todos me escutam? Me dá um retorno aí, galera. Poxa vida, não acredito nisso. Até agora, então, eu tava falando, vocês não estavam me ouvindo? Não brinque comigo. Quem tá aqui na live, por favor, só me retorna se estão conseguindo me ouvir agora, por gentileza. Eu acho que voltou, né? Ah, Jesus. Beleza, sem problemas. Depois eu vou ver a gravação. Se não tiver saído aí tudo que eu precisava falar, eu faço o corte ali depois e eu gravo de novo ali para vocês o comecinho, tá bom? Sem problemas. Legal, Evandro. Obrigada aí pelo feedback. Bora lá então, continuando aqui. Então, esse TLDR, too long, didn't read, ou quick question on topic, a gente vai trazer ali no começo o contexto, question, mais o timing, tá? E aí a gente fecha com happy to discuss further, sem submissão. Então, isso daqui é o que funciona de fato. É algo que vale a gente aplicar e você se posiciona, consegue ser objetivo dentro aí de um contexto de Slack, beleza? Moldando aqui, deixa eu só ver, todo mundo consegue me ouvir? Ah, tá, beleza, Leandro, vai me atualizando aqui. E aí, antes da gente prosseguir para os outros dois que falta, eu vou deixar depois aqui compartilhado com vocês nos comentários e fixado um diagnóstico que eu criei de prontidão internacional. Esse diagnóstico, ele é bem legal, leva poucos minutos, mas vocês conseguem identificar seu estágio atual de prontidão internacional, seu principal gargalos e próximos passos recomendados também. Então, eu vou deixar, se vocês não conseguirem colocar o QR Code, eu vou deixar depois fixado aqui. Vocês conseguem preencher, no final gera um mini plano de ação também. É super interessante, uma galera já fez, gostou, validou e conseguiu identificar os principais gargalos aí sobre a carreira internacional. Então, depois vocês podem validar e eu vou deixar o QR Code não, o site aqui, né, do aplicativo para vocês fazerem o teste, beleza? E aí, voltando então aqui, o terceiro momento, que seria a terceira conversa, com o manager, que é aquela one-on-one. Qual que é o principal problema, principal trava que a gente observa aí? Primeira questão, tratar um a um como uma reunião de status, né? E aí você vai falar de projeto, do status do projeto. Gente, isso não é momento. Essa reunião não é momento para isso. Não traz agenda, isso é o manager que conduz e aí você reage. Isso é um problema também, tá? Não pedir feedback explícito, esperar performance review também é outro erro muito comum. Vocês precisam se posicionar nesses momentos. Lembre-se que mercado internacional exige
posicionamento. Se vocês não estão se posicionando corretamente, o que vai acontecer? Você vai estagnar ou até mesmo, no pior dos cenários, perder a tua conquista, né? Que foi tão difícil ali conquistar a vaga, passar nas entrevistas e tudo mais, por falta de posicionamento, beleza? Então, um frame aqui que eu trouxe que funciona bastante. Então, primeira, I'd like your help unblocking. Então, você já vai direto ao ponto. Segundo, could we talk about my growth around XYZ? Então, aqui você está deixando explícito o momento e o objetivo da conversa desse one-on-one. What's one thing I should do differently? Então, o que seria uma coisa que eu deveria fazer diferente dessa vez, que não tá legal, que eu deveria melhorar? Esse momento da one-on-one não é para falar de projetos, de status, de coisas paralelas à tua performance, ao teu profissional dentro da empresa, tá? Isso é muito importante. Se atentem nisso, beleza? E o quarto cenário, que seria a parte do planning or retro, que é aquela que eu falei da retrospectiva, né? A gente traz o cenário de observation, data, proposal mais o ask. O que seria isso? Primeiro, a primeira trava brasileira é o medo de criticar trabalho de pares, né? Isso daí é cultural, da gente se posicionar e achar que tá criticando o trabalho de XYZ, ou não, deixa quieto, fulaninho já vai falar sobre isso, e aí está um erro gravíssimo. Falar em abstrato, planning poderia ser melhor. Tá, melhor em quê? O que você sugere de melhoria? O que a gente precisa fazer para melhorar, para alterar, enfim. Então, essa é a ideia aqui, tá? Identificar problemas sem propor solução concreta, entra no segundo tópico ali também. Então, quando a gente fala em identificar um problema, é saber trazer uma solução também para esse problema, não é só apontar o dedinho. Ah, Ianca, mas eu não sei se a solução que eu estou trazendo é a melhor. Não tem problema. Você vai trazer a ideia, vocês vão entrar em uma discussão e isso vai te gerar posicionamento estratégico. Você sabe se lidar com problemas, você sabe sim trazer soluções e discutir essas soluções em time, beleza? E o frame ali que funciona que eu trouxe. One observation I had this sprint, aí você cita. Data point, we spilled 3 tickets. 2 had hidden complexity. E aí, tá? Trazendo os valores ali, você está trazendo de fato os dados que comprovam aquilo. E aí, por fim, a proposta. O que você sugere? What if we tried XYZ? I'm happy to draft the workflow. Então, de novo, aqui você vai trazer o cenário de sugestão. Então, e se a gente tentar XYZ? Gente, parece besteira, tá? Muita gente vai achar que isso é bobeira, mas não é. Esse tipo de conteúdo é o que posiciona vocês e difere no meio de todo o time. Porque todo mundo, ou a grande maioria, tem esse receio, principalmente falando de brasileiro, porque isso é culturalmente alimentado aqui no Brasil, de que, se eu propor algo, se eu falar de XYZ problema, eu vou ser o cara problemático, vou estar, sabe, querendo causar no time. Não é isso, tá? Então, o time internacional valoriza muito isso. E eu posso até trazer um cenário de um mentorado meu que aconteceu exatamente isso que eu estou falando para vocês. Ele entrou num cargo de sênior numa startup canadense e dentro de 1 ano ele teve uma mudança radical. Ele passou para recrutador técnico, depois para tech lead e hoje ele está como diretor de um setor de IA. E o que eu quero dizer com isso? Ele conseguiu por sorte, por mérito dele, obviamente, mérito também, mas porque ele se mostrou positivamente durante esse período de 1 ano. Ele se posicionou em cada oportunidade que ele tinha, em cada conversa de qualquer um desses cenários que eu estou apresentando aqui para vocês, e eu acompanhei ele de perto, eu estava ali observando cada passo que ele dava, cada conquista que ele atingia.
devido ao que? Ao posicionamento, a ele se mostrar de forma construtiva para a empresa. A empresa enxergou muito isso nele. Esse perfil de quem sabe liderar, sabe se posicionar, traz aspectos que às vezes o gestor nem chegou a cogitar ou imaginar, e é isso que valoriza o brasileiro no cenário internacional, tá? Então, não pense que passou, é só eu fazer meu trabalho, é só eu codar, é só eu estar ali fazendo o que eu devo fazer, que tá tudo certo. Se você quer permanecer na empresa, se você quer crescer profissionalmente, se posicionar vai ser crucial nesse percurso, tá? Então aproveite as oportunidades, não fique escondido no Zoom, não fique caladinho ali pensando que o que você vai falar não é útil, não é importante, ou de repente o jeito que você vai falar falta vocabulário, falta uma estrutura. Arrisque. O mais importante é tentar se posicionar. Beleza? Entendido? Todos estão me ouvindo agora, né? Conseguiram compreender aí? E aí, para finalizar, eu quero trazer então um contexto geral, uma síntese aqui do que a gente falou na nossa call de hoje, tá? Na nossa live de hoje. Então, os 4 perfis ali de conversas que a gente comentou desde o começo, o que vocês podem salvar aí para facilitar essa questão do que é esperado que vocês falem e não o que vocês acham que tem que contextualizar. Então, stand-up, que é a daily, a meeting ali, headline, what is next, what I need. Ponto, é isso, tá? Slack, aquele TLDR que eu comentei, né? Que é o contexto, question, mais timing. Então, vai deixar lá, ó, o exemplo aqui, ó. Quick question on auth refactor, context in X, question, bug or expected. Então, sempre nesse esquema, nessa lógica, tá? One-on-one, blocked, growing, feedback, ask. Retro observation, data proposal and ask. Então, deixei alguns formatinhos aqui para vocês lembrarem. E eu sempre falo isso e vou reforçar de novo. Não é fluência, é operação. É saber operar em inglês. Anca, meu vocabulário é muito limitado. Anca, minha comunicação é muito limitada. Beleza, identificar esse gap é importante, mas mais importante que isso não é focar no inglês geral, no inglês preciso decorar mais 1000 palavras em inglês para melhorar meu vocabulário, ou preciso fazer mais 400 aulas de conversação solta, porque não é isso que define a tua operação como profissional no teu dia a dia como deve. O que define é a tua performance, a tua estratégia de comunicação, o que você comunica. Você comunica impacto, resultado? Se isso você consegue validar, você está no caminho certo. Anca, tenho dificuldade de mostrar impacto, resultado, de me posicionar. Então, a gente muda a estratégia. Não é a questão do inglês em si, é a questão de como você está mostrando isso no teu dia a dia. Então, é isso que você tem que trabalhar em inglês. Aí você vai procurar uma palavra que está ausente no teu vocabulário de posicionamento. Aí que você vai procurar uma estrutura gramatical que reforce o que você quer dizer. Tá entendendo? Então a gente muda o contexto, a gente muda o cenário e começa a aplicar para o cenário real de vivência que vocês trabalham todos os dias. Deu para pegar aí? Dúvidas nessa parte? Nenhuma? Hoje vocês estão só ouvindo, né? No começo, galera, acho que teve um probleminha do áudio. Eu vou editar depois essa live aqui. A minha sorte é que eu gravei também aqui no meu celular. Então saiu o áudio lá também. Eu vou ver se eu consigo editar para vocês terem acesso completo, não ter nenhum tipo de prejuízo aí no conteúdo. Se for necessário, eu regravo, não tem problema algum. A minha ideia é ajudar de fato vocês aqui, tá bom? E aí lembrem-se disso, passar na entrevista é a parte fácil, né? É fácil entre aspas, mas o mais difícil e o que define a tua carreira é o que vem depois, todos os dias ali que você vai vivenciar como desenvolvedor, como profissional, como gestor, gerente, tech lead, enfim. Então, a ideia que eu quero deixar aqui central para vocês é essa no dia de hoje, tá?
Então, foquem no pós também, na carreira de vocês como um todo. Se nesse momento você está buscando uma carreira internacional, tá? Se vocês estão buscando aí, primeiro, se posicionar internacionalmente, primeiro foco é qual? Entrevista. Ponto. Ai, Anca, mas tudo isso que você falou hoje, que é o pós, não é importante? É, só que a gente vai trabalhar por etapas, porque senão vocês atropelam tudo aí, uma coisa em cima da outra, e aí não funciona, beleza? Então, a primeira questão é para validar. Que passo que eu tô? Que momento que eu tô? Por isso que eu deixo sugestão também do diagnóstico, DPI, né? Diagnóstico de Prontidão Internacional, que eu vou deixar aqui nos comentários depois. Em que momento eu tô? Identifiquei. Agora o meu foco é entrevista, então foca na entrevista. Passou na entrevista, não vai largar a mão, não vai ficar tranquilão, não. Vai focar no teu dia a dia como desenvolvedor, gestor, líder. Aí a gente entra no contexto da live de hoje, os 4 cenários, as 4 conversas, tá bom? E aí a gente vai trabalhar nisso. Ai, Anca, vou ter uma palestra agora em inglês. Opa, outro cenário. E aí a gente trabalha o inglês dessa forma, tá entendendo? Por cenários. Então a gente vai aprimorando a performance de vocês para cada cenário que vocês vão vivenciar etapa por etapa. Isso vocês encurtam o caminho, trabalham de forma estratégica e muito mais eficiente. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui, reforçada para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui que vocês mandaram, Leandro. Deixa eu ver aqui, Leandro, teu. Ianca, tenho participado de um programa de aprendizado para uma oportunidade estrangeira e a cada módulo que eu consigo passar, eu literalmente vejo você falando, o importante é operar em inglês, você sabe? Muito obrigada, Leandro. Eu fico muito feliz que você esteja já nessa etapa aí, nesse processo. Isso é muito bom e é justamente isso que eu gosto de compartilhar. Eu sempre compartilho aqui com vocês também que o meu propósito como pessoa, como profissional, é ajudar o máximo de pessoas, seja através da minha assessoria, da minha comunidade gratuita, das lives que eu faço aqui no LinkedIn, conteúdo, enfim. Eu quero que vocês enxerguem isso, que o problema não é o inglês de vocês, é como vocês estão operando com o inglês que vocês já têm, que a maioria já tem um nível de inglês intermediário. E aí cai nessa bobeira de preciso de mais inglês, de mais e mais. Não, vocês precisam operar em inglês, é diferente. Então, eu fico muito feliz, Leandro, que você esteja passando aí, visualizando isso nesse programa. Muito bom mesmo. E o Evandro, comentar aqui, muito bom, Ian, excelente conteúdo. Muito obrigada, Evandro. Fiquei feliz de vê-los aqui hoje. E aí, fica a dica então, galera. Façam o DPI, que eu vou deixar aqui nos comentários. Quem quiser entrar na minha comunidade gratuita, que ainda não está ativo lá, manda para mim, comunidade aqui também nos nossos comentários, que eu mando o link, é gratuito. E tem uma troca muito bacana lá com vários profissionais, tem mais de 300, acho mais de 400 já alunos profissionais lá fazendo essa troca, então é bem valioso. Combinado? Kisses in your heart. Vejo vocês em breve, então, nas nossas próximas lives. See you. Take care. Bye bye.